Eu me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa na educação básica desde 2002 e atuo em São Paulo no Instituto Singularidades, formando professores de português e realizando pesquisas em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu estou aqui hoje na Melhoramentos, na verdade, para falar sobre esse livro, O Menino Nelson Mandela, escrito pela jornalista italiana Viviana Mazza, a mesma jornalista que trouxe a nós a história da Malala, a jovem ativista paquistanesa. Agora, Viviana, em outro trabalho primoroso e jornalístico, ela vai à África do Sul e coleta diversos depoimentos com as pessoas que viveram com Nelson Mandela. E, a partir desses depoimentos, ela constrói essa biografia romanceada que vai contar a história do jovem Rolihlahla, que é o nome de Nelson Mandela em Xhosa, a língua original de onde Nelson Mandela nasceu. O livro todo é narrado por uma anciã, a vovó Nombulelo. Ela vai contar para seus netos e netas a história desse garoto e a trajetória dele pela infância e juventude. A anciã conta a história deste menino desde os seus 8 anos de idade, sua vida pastoreando, sua amizade com o jovem Maxon, sua ida a Joanesburgo, a juventude e o despertar dos ideais de igualdade e justiça diante de uma sociedade tão desigual e racista como era a África do Sul à época do apartheid. O recorte temporal da narrativa permite ao jovem leitor se colocar diante de algumas questões as quais o próprio menino passa. O que é ser um menino de 8 anos numa vila, no mundo rural? O que significa depois se mudar para a cidade grande? Como lidar com essa mudança, com essa transformação? O que é ser um menino negro em pleno sistema racista discriminatório como foi o apartheid por tantas décadas na África do Sul? Essas são algumas questões que permeiam a leitura por conta desse movimento temporal. A estratégia de realizar uma leitura compartilhada por meio dos capítulos que são curtos também é uma estratégia didática muito interessante, visto que os capítulos, inclusive, são entremeados por ilustrações. Outra característica do livro é que ele estimula questionamentos, dúvidas, ele provoca isso no leitor. E toda essa provocação, ela pode ser alimentada, né? Ela pode levar esse leitor a buscar mais informações sobre o tema e sobre o contexto desse jovem menino Mandela. Inclusive, o fato do livro ter sido escrito por uma jornalista e ser uma biografia romanceada, realmente é um outro elemento que pode estimular a investigação, que pode estimular a pesquisa. E falar de pesquisa, tratar de pesquisa, é uma questão importante, o que está de acordo com uma competência da BNCC. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa questão da pesquisa também está articulada com uma habilidade específica da BNCC. Veja só. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Trabalhar com a leitura compartilhada desses pequenos capítulos também nos ajuda a desenvolver mais uma habilidade que está lá citada na BNCC. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Essa estratégia da leitura compartilhada, ela pode se materializar com um revezamento de vozes. Ora, o professor lendo em voz alta, ora, alguns alunos. Esse revezamento, esse exercício dentro da leitura compartilhada, também nos ajuda a desenvolver mais uma habilidade que está na BNCC. Veja bem,
Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Para o trabalho na sala de aula, o convite à leitura pode se dar da seguinte maneira. Você pode provocar os seus alunos, por exemplo, a pesquisarem quem é essa autora, quem é Viviana Mazza. Um outro convite que também aumenta o interesse na leitura é destrinchar, fazer a apreciação da capa. A capa tem muitos detalhes escondidos, inclusive o trabalho com a capa pode ser um trabalho no começo da leitura e durante a leitura do livro todo. Além da capa, há questões na própria escritura do texto, há marcas gráficas na escritura, como por exemplo, a caixa alta na abertura de cada capítulo, ou o itálico demarcando as vozes de uma narradora. Todos esses detalhes, entremeados pelas ilustrações, devem ser explorados com os estudantes a fim de que eles ampliem seu repertório estético-literário. Um outro elemento, um outro aspecto muito rico que pode ser trabalhado em sala de aula diz respeito a um poema em que o filho de Mandela escreve a seu pai à época em que ele está na prisão. Uma árvore foi abatida e seus frutos se espalharam. Eu chorei porque perdi uma família. O tronco, meu pai, os frutos, a esposa e os filhos, que significavam tanto para ele. Saborosos, afetuosos como deveriam ser. Tudo foi ao chão. As raízes, a felicidade cortadas dele. Quem é esse eu lírico? Com quem ele está falando? Por que ele traz essa emoção? Inclusive, levantar hipóteses sobre o poema e sobre o desfecho do livro, afinal de contas, já estamos chegando em um dos momentos mais dramáticos da história, é uma outra estratégia bastante interessante que pode ser explorada. Relacionar esse momento, esse texto dentro do romance com a capa e antecipando o que vai acontecer. Todo esse trabalho de análise literária está relacionado com uma habilidade da BNCC relacionada à leitura. Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. Esse trabalho com leitura compartilhada permite que os alunos tragam suas vozes, discutam e, inclusive, possam realizar pesquisas. Eles serão provocados, estimulados, instigados a se aprofundarem mais nas questões do livro. Todo esse trabalho de discussão que está sendo possibilitado pela própria leitura compartilhada permite um diálogo com mais uma questão que aparece na BNCC, especialmente dentro do campo pesquisa. Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros, imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. Além de todas essas questões, o livro também permite um trabalho interdisciplinar com língua inglesa, arte, geografia, história, enfim. Nós temos aqui a história de um homem realmente muito importante, um dos mais importantes líderes da humanidade. Um homem que ficou preso 27 anos por conta da luta por justiça. O primeiro presidente negro da África do Sul. Um homem que ganhou o Prêmio Nobel por lutar contra o apartheid. Com uma história dessa, com um livro desse, não tem como não realizar um bom trabalho, não é? Bom trabalho!